Boa noite, meus nobres. Vamos aí a um resumão de última hora aí, né? De noções de medicina legal para a carreira de investigador da PCMG. E conto com a atenção dos senhores aí, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Vamos ver aí o que é medicina legal. A medicina legal é uma área interdisciplinar que aplica conhecimentos médicos no contexto do direito e da justiça. Ela fornece suporte técnico e científico para investigações policiais e processos judiciais, esclarecendo questões relacionadas a crimes, acidentes e outros motivos de relevância jurídica. A gente vê muito isso aí nas questões dos laudos periciais, né? Então a gente vê o que com a medicina legal, né, vinculada à polícia. São conhecimentos médicos, né, nesse contexto de direito e justiça, e a medicina legal oferece esse suporte técnico científico aí para que a gente possa trabalhar, né? A importância da medicina legal para o direito, né? Ela auxilia na produção de provas, igual eu acabei de falar com os senhores, determinando causa da morte, natureza de lesão, identificação de suspeitos e vítimas, entre outros aspectos. Para a investigação criminal, os peritos, médicos legistas, utilizam técnicas médicas, para analisar vestígios de crimes, como, vocês vão aí ver, manchas de sangue, impressões digitais, feridas e lesões corporais, seja no cadáver ou na vítima que ainda estiver em vida. Para a justiça, o laudo pericial, elaborado pelo perito oficial, vamos colocar para lembrar aqui, perito oficial, é usado como prova técnica no processo penal e pode ser determinante na condenação ou absolvição de um acusado, certo? Então, o laudo, ele é elaborado por um perito legista, e usado como prova no processo. A área de atuação, temos a tanatologia forense, que é o estudo da morte e dos fenômenos cadavéricos. Além dela, temos a sexologia forense, investigação de crimes sexuais, antropologia forense, identificação de corpos a partir de ossos, arcadas dentárias, A criminalística é a análise de locais de crime, psicopatologia forense, a avaliação da capacidade mental dos envolvidos em crimes, e a toxicologia forense, que é o estudo de substâncias químicas, e seus efeitos no corpo humano. Princípios éticos e responsabilidade dos peritos. O perito ele é o profissional responsável por elaborar laudos e relatórios que servem como provas no processo judicial. Nós já falamos disso aí acima, E a sua atuação deve respeitar princípios éticos e técnicos, garantindo a confiabilidade e imparcialidade das informações. Mesmo porque, se houver parcialidade, o laudo de nada vai servir, Então, princípios fundamentais: imparcialidade e objetividade. O perito deve ser neutro e objetivo, ou seja, ele não pode ter nenhum grau de parentesco, ou conhecimento daquela pessoa na qual ele está atendendo, seja o cadáver ou a pessoa viva, Analisando os fatos de forma científica sem tomar partido. Gente, é por isso que é importante a parte de as pessoas, da família, não terem contato com o legista, antes da perícia, para que não haja vício para que não haja vício no entendimento dele. Ele tem que ser totalmente neutro, Ele não pode tomar partido de nada. Questão do sigilo profissional. As informações obtidas, no exercício da função do legista são confidenciais e só podem ser divulgadas para fins de justiça. Justiça, gente, não imprensa. Imprensa de jeito nenhum, Então, vamos colocar para lembrar aqui, ó. Imprensa não. Certo? Lembro vocês,
coisa, né, simples aí da gente recordar, caso da Marília Mendonça, né, que foi um absurdo aquilo dali, as pessoas divulgando fotos, informações dos laudos, né, e nada a ver aquilo dali. A questão da competência técnica, o perito deve se formar adequadamente e dominar as técnicas necessárias para realizar as perícias. Ou seja, todos os peritos criminais são médicos concursados, né, na Polícia Civil e também passam pela Academia de Polícia Civil, onde eles recebem a formação adequada, né, e aprimoram essas técnicas que são necessárias para realizar as perícias tanto em cadáveres quanto em pessoas vivas. Responsabilidades. É responsabilidade dele também preservar a cadeia de custódia, manter a integridade dos vestígios coletados, né, dos vestígios coletados para que sejam aceitos como prova, eles devem estar em lacres, né, elaborar laudos periciais, apresentar de forma técnica e detalhada, gente, quanto mais detalhado, melhor. Laudo superficial, ele é totalmente passível de questionamento, então, de forma técnica e detalhada, as conclusões obtidas, certo? E atuar com impessoalidade. Mais uma vez, né, evitar julgamentos pessoais sobre o investigado ou a vítima. Não importa, entendeu? Ele tem que fazer só o trabalho dele e pronto, ok? Nós vamos partir aí para a parte, né, da identificação humana. E nós vamos começar aí com dizendo que consiste em determinar a identidade de uma pessoa, viva ou morta, porque também é possível, e esse processo é essencial em investigações criminais, na identificação de vítimas de desastre e em casos de desaparecimento. Então, a gente vai ter aí, dentre os métodos de identificação, a papiloscopia, impressões digitais, né? Sempre que falar em papiloscopia, vamos lembrar das impressões digitais, que é uma técnica utilizada e eficaz, pois a impressão digital, ela é única em cada indivíduo. Gente, é igual CPF, é um número só, é uma só, certo? A odontologia forense é a identificação por meio de arcada dentária, né? Sendo útil em corpos carbonizados ou em decomposição, né? Já participei ou tive conhecimento de casos em que foi super importante a parte da identificação dos dentes, né? Foi inclusive chamado até um dentista que fez algum tratamento dentário na vítima para identificar algum serviço que ele teria feito, se seria compatível e assim conseguir identificar a pessoa. Então isso é muito importante. A antropologia forense vai fazer essa aferição, né, da determinação da idade, sexo, estatura e ancestralidade através da análise de ossos, né? Reconhecimento facial é uma identificação da pessoa por meio de características faciais, e aí a perícia pode se utilizar de softwares de reconhecimento de imagens, né, para poder tentar chegar ali num conceito final, não sendo esse o meio, né, mais utilizado. E o exame de DNA, método mais preciso dentre todos esses aí, utilizado em desastres de massa, identificação de restos mortais, investigação, né, de paternidade. Então, dentre todos esses métodos de identificação, o mais preciso aí seria o de DNA. Vou fazer algumas pequenas anotações aqui, né, para a gente poder lembrar. Então, esses aqui vão ser sempre as digitais, papiloscopia, odontologia, os dentes, antropologia, os ossos, reconhecimento facial, software, exame de DNA, né? DNA do parente, sangue, suave bucal, né? Esse tipo de coisa. Vamos partir aí para as lesões corporais, né? Então, as lesões corporais são definidas como qualquer dano à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Gente, física ou psíquica, certo? Psicológica também. E no contexto do jurídico, elas estão reguladas pelo artigo 129 do Código Penal.
Então, a gente vai ter a classificação aí delas como lesão leve, certo? Que são lesões superficiais, como escoriações ou hematomas. E a rubefação também é uma lesão de natureza leve, provocada por uma ação contundente. No local da lesão ocorre uma vermelhidão e é uma reação exclusivamente vital, ou seja, não ocorre em cadáver, só em vivos. E a rubefação desaparece em alguns minutos, né? Então aqui a gente pode colocar uma anotaçãozinha que lesão leve é o que? Superficial. A gente vai tratar também do segundo ponto da lesão, que é a lesão grave, né? Quando resulta em perigo de vida, obstrução respiratória por causa de incêndio, as causas, perda de função, incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias, questão do dedo quebrado, debilidade permanente do membro, sentido ou função, né? Rompimento de um tendão, aceleração de parto, um exemplo aí, né? Um chute na barriga pode, né, ocasionar isso aí. A previsão legal para isso está no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Então, se a outra lesão era superficial, a lesão grave já é uma lesão profunda. Anotem aí. Continuando, temos também a lesão gravíssima, que é quando ocorre a perda de membro, função ou deformidade permanente, né? Amputação, enfermidade incurável, como a AIDS, incapacidade permanente para o trabalho, por exemplo, tiro nas costas, que deixa a pessoa paraplégica, né, em algumas situações, e o aborto, utilizado pelo Citotec. Coloquei como aquele remédio vendido no mercado negro aí, né, para algumas pessoas que desejam praticar o aborto de forma clandestina. Então, é gravíssimo. A gente também pode colocar uma anotaçãozinha na frente, como, por exemplo, amputação. Gente, lembrando que é muito interessante que cada um faça o seu resumo, tá? Isso aqui é uma forma só de ajudar, né, aos que não têm tempo, a dar uma última estudada, uma última revisada aí nas matérias, né, importantes também para o concurso de investigador domingo, ok? A próxima lesão, lesão seguida de morte, lesão que leva ao óbito, mas sem a intenção de matar. O agente responde por lesão corporal qualificada no resultado morte, certo? Então, aí a gente viu que elas são classificadas em leve, grave, gravíssima e seguida de morte. E agora nós vamos para os tipos de lesões. Vamos trocar. Tipos de lesões. Vamos lá. Nós temos as lesões contusões, lesões causadas por impacto de objetos sem ponta, causam hematomas, equimoses, né? Esmagamentos. Esqueci de colocar um exemplo de lesão seguida de morte. Acidente de trânsito, viu, gente? É um caso também. Acidente de trânsito. Vamos continuar lá então nas lesões. Então, nas contusões, né? Essas lesões causadas por impacto de objetos sem ponta. A gente pode ver aí ela, tipo, faca sem ponta, né? Isso aí pode ser um exemplo também. Os cortes, lesões lineares causadas por objetos cortantes, facas, bisturis, cacos de vidros, né? As perfurantes, né? Perfurações, lesões causadas por objetos pontiagudos, agulhas, pregos, né? E fraturas, quebras de ossos por impacto ou pressão excessiva. Anotação para lembrar rápido aí também? Então vamos lá. Contusões, objetos sem ponta. Os cortes, cortantes, perfurações, pontiagudos, e as fraturas, quebra-ossos. Vou marcar aqui os cortes, perfurações e as fraturas. Vamos aí seguindo, nós vamos falar sobre os tipos de energias que causam as lesões, né?
Então, as lesões podem ser causadas por diferentes tipos de energia. A primeira delas aí a gente vai ver é a energia mecânica, né? Então, na energia mecânica, a gente vai poder ver a contusão, que é produzida por golpes de objetos contundentes, como martelos e bastões, cortes, né? Lesões provocadas por objetos cortantes, perfurações, ferimentos causados por objetos pontiagudos e as fraturas, como a gente disse há pouco acima, quebras de ossos causados por impacto ou pressão excessiva também. Então, vamos fazer uma anotação também para poder lembrar com mais facilidade. Então, contusão, a gente vai colocar aqui os golpes, o corte, né? Corta, perfurações, fura e as fraturas, quebra. Gente, são só palavras fáceis para ajudar na memorização, tá? Ou lembrar, né? Também na hora. Lembrando que isso é uma revisão de última hora. Isso aqui é para quem já está estudando há algum tempo, tá bom? E esse material aqui, posso disponibilizar ele com todas essas anotações, basta os senhores entrarem em contato aí enviando as mensagens aí abaixo, né? E eu encaminho para os senhores através de e-mail ou WhatsApp. Então, vamos lá. Tipos de lesão. Lesão contundente. Lesão contundente é uma lesão de impacto de objetos sem corte, ou seja, pedra, paus, bastões, socos. O que elas vão causar? Hematomas, equimoses, inchaços, fraturas, né? E exemplos práticos aí, que a gente também já pode falar mais alguma coisa, como golpes de martelo, socos, algumas quedas, né? Que vão deixar esses hematomas, esse tipo de situação. Lesão cortante, né? Causa um corte linear, né? Faca, bisturi, ó, exemplo aí, outros, né? Exemplos práticos. Corte por faca, bisturi, caco de vidro, né? Então, quais são as características principais? As bordas são regulares, lisas, o corte é limpo, o sangramento abundante e pode ser profundo, ok? Lesão pérfuro-cortante são duas situações aí. Isso é causada por uma perfuração e corte simultaneamente, né? Instrumentos utilizados são facas, punhais e estiletes. As características dessa lesão, né? São orifícios de entrada pequeno e linear, saída em forma de fenda e bordas regulares. O exemplo prático para esse tipo de lesão são as facas e golpes de punhal, certo? Lesão perfurante é um tipo de lesão, são causadas por objetos pontiagudos, como agulhas, pregos, chaves, né, dardos. O orifício de entrada é pequeno, as bordas são regulares e sem corte, e a perfuração linear, furo por agulha, prego, chave, né, são alguns dos exemplos. Lesão corto-contusa, mais uma vez aí, dois tipos de lesões, né, simultâneos. Corte e a contusão ocorrem de forma simultânea. Como facões, espadas, inchadas. As características são bordas irregulares no corte, mais a área de contusão em que vai haver o hematoma e também possivelmente a fratura de ossos. Então, os exemplos práticos golpe de facão, inchada ou machado, ok? Vamos fazer uma pequena anotação na frente desses primeiros que nós fizemos. Então, ó, lesão contundente, sem corte. Lesão cortante, com corte. Lesão pérfuro, cortante. Então, ela fura e corta. Lesão perfurante, fura e corto, contusa, corte e impacto. Ok? Vamos aí dar continuidade aí nas lesões. Lesão
perfurante por arma de fogo, ou seja, causada por disparo de arma de fogo, revólver, pistola, espingarda, né? A característica dela é um orifício de entrada pequeno e circular e o orifício de saída maior e irregular. Gente, então na entrada ele é pequeno e circular, certo? Orifício pequeno e circular. Na saída, o orifício é maior e irregular. Por isso que há facilidade de identificar, por exemplo, o calibre da munição que foi utilizada através do orifício de entrada, tá? Então, os exemplos práticos é disparo de revólver, pistola e fuzil, e através desses orifícios aí a gente consegue identificar qual tipo de calibre que foi utilizado. Próxima lesão, lesão perfurante contusa, duas lesões simultâneas, é um impacto de objeto, né? Pontiagudo, perfura e contunde. Um exemplo, né? Chave de fenda, estaca, ferro. Há um orifício de entrada irregular com forma de estrela ou cruz e pode gerar uma fratura, né? O exemplo prático é perfuração com chave de fenda ou ferro. Lesão por esganadura, compressão do pescoço com as mãos, né? Ficam marcas de unhas nos pescoços, na maioria das vezes, e lesões em forma de meia-lua, né? Ou asfixia. Então, estrangulamento manual, né? Que também leva ao homicídio, é uma característica que a gente pode apontar aí. A lesão por estrangulamento. Gente, esganadura é diferente de estrangulamento. Esganadura é a compressão do pescoço com as mãos. No estrangulamento, a compressão é por laço, corda, né? A característica dele é um sulco horizontal contínuo no pescoço, marcas regulares. Então, normalmente a pessoa utilizou de corda, cinto, laço, né? Diferente da questão manual. Enforcamento, suspensão do corpo pelo pescoço. Então, aí já não é nem compressão com as mãos e nem compressão por corda. O corpo é suspenso pelo pescoço, certo? É utilizado corda, lençol, cabo. Então, há um sulco oblíquo no pescoço, ausência de equimoses e a força gravitacional, nos casos de suicídio por enforcamento ou linchamento. Lesão por queimadura, ação térmica, química ou elétrica. São 3 tipos aí: térmica, quente ou frio, química, as substâncias químicas, e a eletricidade, né? Então, fogo, eletricidade, produtos químicos. As características: pele avermelhada, primeiro grau, né? Bolhas, segundo grau, pele avermelhada no primeiro grau, no segundo grau, bolhas, e a carbonização nas lesões de terceiro grau, né? Queimaduras por fogo e eletricidade são exemplos. E a última delas aí, lesão de natureza complexa. Combinações de várias lesões, múltiplas ações. Lesão com múltiplos danos, corte, contusão, perfuração. E o exemplo disso aí, infelizmente, é o atropelamento, né? Ou queda de grande altura. A gente ouve muito falar que pessoas vítimas de acidentes de trânsito tiveram múltiplas fraturas. Então, esse aí é um tipo de lesão, certo? Vamos fazer as nossas anotaçõezinhas ali ao lado, né? Para facilitar lembrar o estudo. Então, lesão perfurante por arma de fogo, arma de fogo. Lesão perfurante contusa, fura e tem um impacto. Lesão por esganadura, compressão, com a mão. Por estrangulamento, a compressão é com a corda. E a lesão por enforcamento, a suspensão do corpo
pelo pescoço, certo? Então, suspensão do corpo. A lesão por queimadura, né? Como eu falei aí, a questão térmica, química e elétrica, né? E lesão de natureza complexa, o exemplo é o atropelamento. Vamos dar sequência. As energias de ordem químicas, intoxicação e envenenamento, exposição do sujeito a substâncias químicas tóxicas como venenos, drogas e produtos químicos. Então, exposição a substâncias químicas tóxicas como venenos, drogas e produtos químicos. Energias físicas, queimaduras, lesão por calor, fio, eletricidade ou radiação. Efeitos da eletricidade, lesões por eletrocução. Gente, tem um exame, eu falo com meus alunos em sala, que eu descobri não tem muito tempo. Para essas pessoas que às vezes estão, por exemplo, passando na rua de bicicleta, alguma coisa, tem um fio de alta tensão e elas encostam e são carbonizadas ali imediatamente. Aí eu nunca mais esqueci, né, do tipo de exame e dessa energia física por causa do nome. Ele parece estar errado, mas não é. Chama exame de eletropressão. Eu achei que estava errado, eu achei que era eletropressão, não é, eletropressão. É um dos tipos de exame que é solicitado. E a questão da pressão atmosférica, né, o barotrauma, causado por mudanças bruscas de pressão. Gente, aquele pessoal que faz skydiving, aqueles mergulhadores, seguram na corda, vai até o fim, né, da mergulhação, e quando volta à superfície, você vê que tem aquele monte de gente acompanhando eles lá. Então, é justamente por isso. A pressão atmosférica vai mudar. E algumas pessoas têm algumas convulsões, tem algumas complicações ali naquela hora, entendeu? Então, justamente por causa dessa mudança brusca aí de pressão, ok? Próxima parte aí, nós vamos começar com a tanatologia e fenômenos cadavéricos, ok? Até já!